Muito boa noite para você, seja bem-vindo ao Politeia, a discussão política de todo domingo à noite aqui na Fonte TV, canal 5 para toda a região metropolitana de Goiânia. Você sintoniza a Fonte TV no canal 4 pela NET, no interior do estado, em Anápolis também pela NET, no canal 9, no entorno do Distrito Federal, em Águas Lindas, nosso sinal, no canal 16. Você tem parabólica? Então, pode nos acompanhar através do satélite Star One. B4 é o nosso canal neste satélite. O programa Politeia é produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rede Fonte de Comunicação, que tem a coordenação de Graciele Oliveira, a supervisão de Davi Augusto, presidência Apóstolo César Augusto. Este programa é transmitido em cadeia com a Rádio Aliança Notícias 1090 AM. O debate de hoje, 30 de dezembro de 2012, penúltimo dia deste ano, traz para a discussão o professor Frank Mata Machado Tavares, que é cientista político, e o jornalista Marcelo Heleno. Aqui na bancada do Politeia, também como todos os domingos, a presença do professor Alberto Carlos e do doutor Giovanni Bueno, os nossos analistas do Politeia. A gente vai para um breve intervalo e já a gente volta com o Politeia e a discussão política sobre Goiás e o Brasil aqui na Fonte TV. Muito boa noite para você e obrigado por nos receber aí na sua casa neste 30 de dezembro de 2012, penúltimo dia do ano, e nós estamos aqui neste domingo ao vivo para fazer para você o Politeia, a discussão política da Fonte TV. Francisco Mata Machado Tavares, ele que é um dos nossos convidados, está presente aqui, doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Ciência Política, atua em Teoria da Política, em especial na Teoria da Democracia Deliberativa. Atua também como advogado na área tributária e a de Direito Administrativo. É professor da Universidade Federal de Goiás. Professor Francisco Mata, muito obrigado pela presença. Boa noite. Frank Mata. Muito obrigado, é um prazer estar aqui para conversar sobre política. Lembrando que eu atuava como advogado, agora eu trabalho em dedicação exclusiva na Universidade Federal de Goiás. É, universidade que tem esse poder de dar esta oportunidade aos seus docentes, né, de exigir a dedicação exclusiva, e aí eles têm muito mais tempo para, inclusive, trabalhar nas suas pesquisas, fazer o seu mestrado, fazer seu doutorado, que é o caso do senhor que está fazendo um doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. Nosso outro convidado é o jornalista Marcelo Heleno, que tem larga experiência em cobertura política, especialmente no rádio. Atualmente, comanda aqui na Rádio Aliança Notícias 1090 AM o programa Rádio Verdade, ao lado de Neila Santos, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 da manhã. Marcelo Heleno, boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui no Politeia. Boa noite, Fábio. Eu que agradeço o convite. Pronto para falar dessa coisa apaixonante que é a política. Com certeza apaixonante, sim. Doutor Giovanni Bueno, nosso companheiro de todos os domingos aqui no Politeia. Muito boa noite, prazer mais uma vez estar ao seu lado. Boa noite, Fábio. Boa noite aos convidados. Boa noite, Alberto. Mas principalmente boa noite a você. Nosso último domingo, nosso último Politeia. Tenho certeza que vai ser emocionante. Último Politeia do ano, né, Giovanni? Alberto Carlos. Alberto Carlos, muito boa noite para você. Prazer, mais uma vez, estar também aqui ao seu lado. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Boa noite, doutor Giovanni. Boa noite, Francisco Mata, professor Francisco Mata. Boa noite, jornalista Marcelo Heleno. Boa noite você. Ô, comadre, ô, compadre. Vai dando licença para a gente entrar na sua casa agora, para ter um dedinho de prosa sobre política, tá? Tem tudo a ver com o nosso dia a dia, nossa vida no estado de Goiás, tá bom? Que bom que estamos novamente. E assim, estamos alegres, sorridentes, né? Nesse último programa do ano. E neste domingo, o último domingo do ano de 2012, tenho certeza que tem muita gente com a expectativa muito grande para a chegada de 2013. Mas tem gente que está mais ansioso ainda. São os eleitos em 2012, na eleição realizada no mês de outubro. Aqui em Goiânia, o prefeito Paulo Garcia vai assumir agora um mandato que
lhe foi conferido nas urnas. Ele que era prefeito, mas porque herdou o mandato por ser vice de Iris Rezende, agora vai assumir no dia 1º. Junto com ele, na vice, assume o vereador Agenor Mariano, do PMDB. E 35 novos vereadores vão assumir. Eu começo, então, essa discussão com a opinião do Frank Mata, professor universitário. Se o Paulo Garcia tem agora a oportunidade de dar um novo estilo à sua administração, já que ele deixou muito no estilo do PMDB nesses 2 últimos anos. É claro que a oportunidade, sim. A experiência, enfim, a teoria política tem demonstrado nos últimos anos que quando você obtém um mandato próprio, com uma legitimação específica junto ao eleitor, ou seja, não é vice de ninguém e pode começar a sua própria administração, é certo que o perfil administrativo, o perfil gerencial, a maneira de lidar com a base na Câmara de Vereadores, a maneira de se comunicar e de se relacionar com o eleitor, tende a ganhar um ritmo próprio. Não é única essa experiência na política brasileira de alguém que era vice, assume um mandato e subsequentemente já é eleito. Esse mandato já eleito tende a ganhar uma característica própria. Sabe por quê? É interessante que a gente observa lá na Florença de 1513, um pensador chamado Maquiavel dizia o seguinte: aquele que é causa do poder de outra pessoa se torna um problema para essa pessoa. E tão logo você receba o poder, há que se desvincular daquele que lhe deu causa e de se impor o seu próprio ritmo, porque senão você nunca vai estabilizar, nunca vai conseguir garantir a sua marca histórica, vai garantir a perenidade, garantir a longevidade do seu poder. Se esse foi um conselho que o Maquiavel deu para o monarca lá atrás, há tantos anos, é igualmente verdade que isso reverbera nos tempos atuais. Então eu acredito que sim, que Paulo Garcia vai imprimir uma administração, por um lado, de continuidade ideológica, política, de campo partidário, mas, por outro lado, de autoafirmação, porque agora calçada em uma legitimidade pelo voto, pelo sufrágio, que lhe é próprio. Eu só quero aqui, já começar o nosso debate, né, fazer uma pergunta para o professor e até para o telespectador e para a mesa, tá? Eu acho muito jóia que o Paulo foi eleito pelo voto, tá, e tudo mais. Mas eu só vou ver a prática mesmo, que o PT vai assumir a Prefeitura de Goiânia, que Paulo Garcia vai realmente ser o mandatário desse poder que conseguiu na urnas agora, se o PT tiver a cadeira da Secretaria de Finanças na mão, se ela tiver a cadeira da Secretaria de Planejamento na mão, se tiver a cadeira da Secretaria, uma Secretaria de Infraestrutura poderosa que foi montada agora nesse arranjo agora. Se ele não tiver pessoas do Partido dos Trabalhadores, se tiver alguém do PMDB, ou mesmo da base aliada que elegeu ele como prefeito, estou dizendo seriamente, se ele não tiver na Secretaria de Finanças alguém do PT, na Planejamento alguém do PT e alguém na Infraestrutura do PT, ele não vai governar. Então deixa eu já te subsidiar. Ele não vai exercer o poder que ele precisaria exercer. Porque se ele ficar podendo do PMDB para ficar ali comandando uma dessas 3 secretarias, ele não tem voz. Porque é a secretaria que dá sentido, que faz acontecer a coisa da Prefeitura. Tá, então deixa eu já te subsidiar. De forma prática, só um minutinho, Marcelo, já te asseguro a palavra. A ideia, o Paulo Garcia ainda não divulgou, não falou sobre nomes do seu secretariado, mas existe uma tendência muito grande. Sabe por quê? Porque o Maquiavel do Paulo atende pelo nome de Iris Rezende Machado. Ele foi aconselhado a não divulgar agora. E a tendência é que na Secretaria de Finanças permaneça o Dário Campos. Essa é uma tendência. Não vai ser prefeitura na secretaria que seria de infraestrutura. Planejamento, que mudou agora para desenvolvimento sustentável, o Lívio Luciano deve permanecer. Não tem PT e na secretaria, a supersecretaria, que seria a Secretaria de Obras, criada a supersecretaria, a tendência é que o Luciano Carneiro, o Luciano de Castro, atual presidente da Comurg, seja o secretário. Marcelo Heleno. Pois é, e aí a gente lembra também, quando a Dilma foi reeleita, a conversa que o José Dirceu disseminou entre os petistas era justamente essa. Até agora... Dilma eleita? Não, Dilma eleita. A eleição da Dilma. O Zé Dirceu juntou com o povo do PT para disseminar a seguinte ideia. Aquele governo do Lula era um governo de coalizão. Não tinha jeito de ser diferente para chegar ao poder. Agora não. O da Dilma vai ser o governo do PT. E não deu certo.
Com o Paulo começaram a mesma coisa. Agora o PT elegeu, o governo é nosso e o PT vai mandar. Está dizendo que o governo da Dilma não é PT? O Guido não é PT? O presidente do Banco do Brasil hoje não é isso. PT? Continua sendo um governo A ministra do Planejamento não é PT? Não é isso. O governo Dilma continua sendo, o governo Dilma continua sendo um governo de coalizão. Tudo bem. O governo da Dilma é muito mais PT do que o do próprio Lula. Tudo Lula. bem, mas continua sendo um governo de coalizão. Mas deixa eu te falar, o governo de coalizão, deixa eu te falar uma coisa. Você é esperto, mas você sabe o que nós estamos falando aqui. Ela continuou fazendo o que com a coalizão? Com as partes social do governo, continua dividindo lá, Secretaria, Ministério do Trabalho. Está loteando. Mas esses partidos, agora os partidos, a gente sabe que dentro do poder tem aqueles que mandam, tem aqueles que dão ordem, tem aqueles que fazem a coisa acontecer, aonde está o grosso do dinheiro, que está o poder, o recurso concentrado. Esse continua, mais do que nunca, está na mão do PT. Aqui não. Aqui está acontecendo ao contrário. Sim, mas sempre aqui está ficando na mão do PMDB quem tem poder de decisão, Sim. quem tem direção de caneta de recurso. E o PT vai ficar, sabe com o quê? Com secretarias de apêndice, que vai ter que ficar indo lá no gabinete do Paulo toda semana, marcando audiência para conseguir aprovar projeto e conseguir recurso para fazer a secretaria andar. Eu não discordo. Eu acho que vai ser... É o pensamento que eu penso assim. Giovanni Bueno, se não tiver secretaria na mão, essas três... Giovanni? Eu acho o seguinte, a gente precisa entender que num governo de coalizão, que é um governo típico que o PT trouxe, até porque num estado como o estado de Goiás, onde o PT ele não tem aquela mesma estrutura, aquela mesma base sindical que há em São Paulo, onde houveram outros prefeitos petistas. Nós tivemos aqui também em Goiás ainda, em Goiânia, experiências não muito positivas do PT no governo municipal, que trouxe uma certa insegurança para o governo de Paulo. Será que o PT vai conseguir dessa vez ser governo? E conseguiu. Muito sabiamente, Paulo Garcia, ele manteve um relacionamento com Iris Rezende muito próximo. Ele atendeu, num primeiro momento, a estrutura de Iris Rezende, manteve a estrutura de Iris Rezende. Inclusive, sobre essa questão do Dário Campos, você tem certeza que ele permanece? A tendência, né? Não, mas o Paulo não divulgou nada, ele não falou sobre secretariado, mas existe, pelos nomes que estão sendo ventilados até o momento... Mas o nome que estava sendo ventilado para ficar no lugar do Dário Campos era do Luciano, né? Que estava saindo para poder assumir essa pasta. O Lívio Luciano, a tendência é que ele seja o secretário de uma pasta que está sendo criada, que é de desenvolvimento sustentável. Exatamente, mas o Dário, ele está desde 2005. O Dário deve ser mexido agora, viu? O Dário não fica nas finanças dessa vez, não. Ele sai. Tomara que seja alguém do PT. Hã? Agora sobre essa questão... Porque o PT não vai governar, gente. Sim, mas aí tem um nome. Não vai ter cara de PT na prefeitura. O nome do PT que pode ir para a Secretaria de Finanças é o Paulo de Tarso, que é um histórico petista. Só que o Paulo de Tarso, ele parece que ele vai para a Comurg. Vai para a Comurg. Na verdade, tem uma série de pastas que o Paulo de Tarso pode ir. Agora são 10 partidos. Gente, vamos analisar aqui. 13 partidos. São 13 partidos. 13 partidos. Apoiando 13, vai. São 13 partidos. 13 partidos. Pouquíssimos cargos. Tiveram que fazer uma ampliada aí na secretaria. Pouquíssimo. São pouquíssimos cargos de comando. Você mesmo citou agora 5, o Alberto. Não. Pois é, Alberto. Tem mas todo governo escalão. Assim. Pois é, mas é isso que eu quero dizer. Então é o seguinte... Que não foram eleitos. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o governo não é do PT. O governo é do Paulo. Porque o Paulo, ele não governa para o PT. O governo é de uma coalizão. Não, exatamente. É isso que eu estou querendo dizer. Mas é o que eu estou querendo dizer, é de uma coalizão. Não é do PT, não é propriedade do PT. Porque se for, quebra. A mesma coisa aconteceu no governo federal. Dessa coalizão? Quem é a cabeça dessa coalizão? É o PT. Então o PT tem que mandar a prefeitura. E você tem alguma dúvida disso? Que o PT, ele conduz o processo? Que a liderança... Você tem Osmar Magalhães lá firme no comando da secretaria, que vai passar agora para o Gabinete Civil. Giovanni, eu não... Você tem Neide Aparecida no comando. Agora, Secretaria de Educação. Joia, Secretaria de Educação. O que eu quero mostrar é o seguinte, o núcleo principal de um poder desse está construído em 3 secretarias. Tá, Alberto, mas tem uma coisa também. É isso que eu estou dizendo. Se a secretaria não tiver na mão do PT, tiver na mão do PMDB, como vai ficar, deixa eu falar uma coisa, vai mudar nada. Pois é. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe quem é que vai agora para a Procuradoria? Eu não estou nem olhando para nome, João. Pois é. Eu quero saber quem vai ficar com essas 3 secretarias. Volta o Roller para a Procuradoria, que é do PP. É um governo de coalizão, Alberto. PMDB o Roller hoje. Ele está no PMDB hoje? PMDB. Ele vai... É um governo de coalizão. Esse governo de coalizão, você tem que poder...
colocar todos os parceiros, senão você rompe isso. Professor e Frank, você vai ter um desafio enorme agora para a campanha de 2014. Agora, o próprio PT, internamente, vai ter que enfrentar uma discussão de grupos internos, que é o grupo que vem de Anápolis com o grupo aqui de Goiânia. Sim, e só um detalhe. Está tentando, nesse momento, e aí tentando especular e pensar o que está na cabeça de agentes políticos com os quais eu pelo menos não tenho nenhum contato, mas tentando pensar qual que é a tática, qual que é o caminho que esses partidos estão seguindo. Me parece que não apenas aqui em Goiânia, como em São Paulo, na composição já pré-anunciada do secretariado do Haddad, como em outras administrações da base de sustentação do governo Dilma, será que eles não estão tentando aplicar o que se chama na ciência política contemporânea do legado ou do aprendizado petista do período 2005-2006? Porque um fato é o seguinte, todo governo no Brasil, de poder executivo, é um governo de coalizão. Teve um que tentou não sê-lo, que foi o governo de Fernando Collor de Mello, e todos nós sabemos qual foi o resultado. Não é que ele era mais ou menos ético do que qualquer um, é que ele não conseguiu compor uma coalizão e tentou governar com um pequeno grupo de amigos ali de Alagoas e caiu. Então todo o governo do Brasil, e essa é uma característica institucional do nosso presidencialismo, seja quando se manifesta nos governos do Estado, seja quando se manifesta nas prefeituras, seja naturalmente na própria presidência da República, é de coalizão. Me parece que há duas grandes técnicas, e o PT exerceu as duas, de se compor uma coalizão. A primeira é tentar obter pequenos apoios no varejo junto a pequenos partidos, oferecendo pequenas benesses, algo que muito coloquialmente e até jocosamente, Roberto Jefferson chamou à época do escândalo do Mensalão de petequinhas. Então você negocia com um pequeno PL que nem existe mais ali, um pequeno PTB que nem existe mais, e vai obtendo pequenos apoios. Curiosamente, o próprio José Dirceu, que vai ser preso agora por implementar essa política lá no Mensalão, era pessoalmente contrário e dizia, isso é uma loucura. Você vai ficar dependendo, com pequenos carguinhos, de apoios que podem vir ou não vir. A outra possibilidade, no caso específico do alinhamento político brasileiro, que tanto o PSDB como o PT se interessam, é obter o chamado partido coringa ou partido de centro. Como que isso funciona? Diferentemente dos Estados Unidos, em que tem democratas e republicanos, diferentemente do que acontece na Inglaterra, em que tem lá os liberal-democratas que nunca conseguem grande coisa, e que você tem, na verdade, conservadores e trabalhistas, diferentemente da França, em que também dois partidos sempre chegam ao final, no Brasil existe uma polarização entre PT e PSDB, mas com coringa no meio, que todo mundo, com uma noiva que todo mundo corteja, que se chama PMDB. Para a estabilidade de uma administração, o que é mais interessante? Ganhar o PMDB no atacado ou obter para uma coalizão estável pequenos partidos no varejo. O PT fez essa opção depois do Mensalão e optou por ganhar o PMDB no atacado. Muitas vezes, então, você abre mão de uma Secretaria de Finanças, que de fato é a mais estratégica em qualquer administração pública, em Goiás, porque está jogando no tabuleiro de Brasília. Ou porque está jogando no tabuleiro de obter uma secretaria mais importante na prefeitura do Cabral, lá no Rio de Janeiro. É um cenário, portanto, em que foi feita a coalizão, PT e PMDB neste momento estão juntos, porque amanhã, se os tucanos ganham a presidência da República, eu tenho certeza que para onde o PMDB vai. Não tem, né? Como o novo partido do Kassab. A gente sabe para onde eles vão. São partidos de governo. Seja como for, nesse momento, pensando nessa estratégia de obter um apoio no atacado do PMDB, talvez valha a pena, taticamente, entregar uma ou outra secretaria estratégica. Né? Eu acho que é assim que eles estão pensando, num tabuleiro, uma ou outra. Uma ou outra. Agora, as três principais de musculatura Alberto, do governo... você está discutindo poder, Alberto. Poder. O que manda é a cabeça. Deixa eu te falar. O que manda é a cabeça. Mas a cabeça não é do PT. Você está querendo diminuir o trabalho que o Paulo Garcia está fazendo. É isso. Não, você está querendo dizer para ele o seguinte, você está querendo colocar o seguinte, não, que o PT tem que levantar, tem que mandar e etc. Ninguém manda sozinho, companheiro. Não, meu querido. Ninguém manda sozinho, não, companheiro. A cabeça é Paulo, a cabeça é Dilma, o resto, rapaz. Existe um núcleo de governo. Existe um núcleo de governo. Para mim, colisão sem direção gera colisão mesmo. E tem um problema, na campanha mesmo, quem andava com o Paulo nas discussões, planejamento, tudo era o povo do PMDB. O povo do PT não mostrou a cara, não. Você quer falar de governo, de prefeitura, de PT? Até porque o Paulo, na verdade... Vamos falar, ué. Não é governo, prefeitura, até porque o Paulo Garcia, na Essa... verdade, ele não é uma liderança unânime nem no próprio partido dele, que é o PT. Infelizmente, isso acontece. Agora, ainda falando sobre a formação de governo e a Câmara Municipal, os vereadores que no próximo dia 1º vão também eleger o presidente da Câmara. O candidato da base
É do PMDB. Clécio Alves foi indicado, o nome da base. O PMDB vai mandar na prefeitura de Goiânia. Pronto. Tem que pôr isso um ponto final nessa história. E vai perguntar, o Paulo vai sumir agora? Será que agora vai ser a cara do Paulo na prefeitura de Goiânia? Não vai ser, ué. Em relação à Câmara... Cobrar isso do que do Paulo? A bancada governista é maioria absoluta, vai fazer o presidente. E no caso, o PMDB tem a maior bancada dentro dessa bancada governista. Natural que o PMDB mantenha o cargo, né? O PT aumentou bastante sua bancada, né? O problema mais reduziu. PMDB. O PMDB reduziu. O PMDB reduziu, o PT aumentou. Pois mas continua sendo a majoritária. O problema é que na hora de definir o nome do Clécio, que é atual vice-presidente, tudo, o Paulo e o pessoal do PT não moveram um dedo para dizer que é isso. Não articulou nada. E o que está definindo o Clécio novo é o Maquiavel que o professor citou lá. Iris Rezende Machado definiu. O Clécio vai ser o presidente da Câmara. Pronto, acabou. E a leitura que se faz hoje na Câmara é porque o Clécio ele tem um temperamento mais explosivo e presidindo o poder, ele é a pessoa escalada pelo Iris Rezende ou pelo PMDB para, na Câmara Municipal, bater no governo. E outra coisa, o sinal é muito claro. Iris Rezende é candidato a governo do Estado. Pronto, acabou. Tomou conta da prefeitura. Exatamente. O sinal que eu quero dar essa leitura que eu quero chegar para você e para mim. Essa leitura eu concordo. O PT não vai arrastar, não vai sair da Secretaria de Finanças da Prefeitura, não vai sair da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura, não vai sair dessa super Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura. Mas, Alberto, vai querer a presidência da Câmara. Para quê? Porque o virtual candidato ao governo. Porque o PT vai ter candidato próprio para governo. Não vai ter. Se quiser não vai assim. ter. Se quiser assim, a casa está jogada. Se quiser assim, é melhor do que nada. Agora, 2 anos. É melhor do que nada. Ou então vai fazer história sozinho. Agora vem aqui me falar, o então PT vai ter sua marca na prefeitura, com a possibilidade de candidato lá pro Rubens Ottoni, com o Gomide, com o próprio... Pois o PT tem a marca, não só na prefeitura, como na política goiana, como nunca teve antes, Alberto. Como nunca teve antes. Você mesmo disse aqui como que o PT... nunca teve antes. Você disse aqui como um membro-chave, cabeça de líder do PT, você disse aqui nessa bancada, o cavalo tá riado, se o PT não subir, não vai subir mais. A oportunidade é agora, 2014. Você mesmo disse isso aqui, e não vai. E não vai. O PT não tem força hoje para assumir compromissos de assumir a candidatura para governo do Estado. Iris Rezende é eterno. Porque ele está tomando a posição da prefeitura. Iris Rezende é eterno. Ele vai viver para sempre. Para que você está usando colocações dessas? Ele vai conseguir disputar a campanha para sempre, porque você tem que entender que projeto de poder não é projeto para 4 anos, não é projeto para 2 anos. Projeto de poder você tem que olhar para 10, 12 anos à frente. Lindo. Eu vou te falar que o PT vai fazer a marca dele no estado de Goiás, companheiro. Lindo. Você aguarda que nós vamos estar daqui há 6, 7 anos aqui sentados e vendo o crescimento do PT nos principais colégios eleitorais desse estado. Aflorou o sentimento histórico. Não é, meu irmão. É questão de visão política. Aflorou o sentimento histórico. Vamos então para o nosso primeiro intervalo aqui no Politeia deste domingo. E eu já deixo uma colocação para vocês aqui. A gente vai continuar com essa discussão. O ano de 2013, será que vai ser um ano para que o PT realmente consiga preparar um nome, ou Paulo Garcia ou Antônio Gomide, para disputar o governo do Estado? A gente volta em instantes com a discussão política do domingo à noite aqui na Fonte TV. Já estamos de volta com o Politeia neste domingo 30 de dezembro de 2012. Daqui a 2 dias tem a virada do ano, ou seja, amanhã já teremos a virada do ano, daqui a 2 dias, 2013. E o ano de 2013 será o ano para que o PT consolide um nome capaz de derrotar a base aliada, o governador Marconi Perillo, nas eleições de 2014. Na mira do PT estão os nomes de Paulo Garcia e de Antônio Gomide, os 2 prefeitos eleitos no primeiro turno em Goiânia e na cidade de Anápolis. Eles são os principais nomes do PT. O PT vai ter que fazer essa consolidação de algum desses nomes, Marcelo, aproveitando o ano de 2013? Eu acho que sim. O PT tem como pré-candidato lançado desde o ano passado o deputado federal Rubens Ottoni, que... Mas ele aqui mesmo no Politeia... ele já tem admitido que ele não é o melhor nome hoje. Não é a melhor opção do PT. Agora, inicialmente, quem sai
numa posição melhor é o prefeito de Anápolis, pelo fato de ter tido uma eleição mais tranquila, uma avaliação melhor e principalmente menos problemas para resolver nesse ano de 2013. Paulo Garcia começa como principal desafio no ano retomar as grandes obras que foram paralisadas no meio da campanha do ano passado. Teve a questão do corte de pessoal, claros sinais aí de que há problemas no aspecto financeiro para tocar. Tem ajuste a fazer, o que pode atrapalhar a visibilidade que se pretende um possível candidato ao governo do estado de 2014. E não tem outro tempo, não. O ano para se fazer imagem, para se construir uma articulação é 2013. Não tem outro ano para fazer isso. Agora são 10 horas e 35 minutos em Goiânia. 3254-1079, 3254-1079 é o telefone aqui da Rede Fonte de Comunicação, da Fonte TV. Ligue pra gente, mande aqui a sua pergunta para o professor cientista político, para o Marcelo Heleno, para o doutor Giovanni, para o Alberto Carlos, para o Politeia, de uma maneira geral. 3254-1079 é o nosso telefone. Se quiser mandar também o e-mail, politeia@redefonte.com. politeia@redefonte.com é o nosso e-mail. E o PMDB, professor Frank, quer porque quer, de todas as formas, ser a cabeça de chapa na eleição de 2014. Mas o partido só tem um nome, que já foi citado aqui pelo Alberto e pelo Giovanni, que seria o nome de Iris Rezende. Já que a chamada ala jovem do partido ainda tem muita estrada para percorrer. O Samuel Belchior, por exemplo, foi eleito agora recentemente presidente do partido, o deputado Wagner Siqueira, o deputado Daniel Vilela, são nomes considerados que têm possibilidade, mas para um futuro. Agora seria Iris Rezende mesmo? Na verdade, para pensar em 2014, eu acho que metodologicamente, eu sempre converso dessa maneira com os estudantes lá na UFG, analisando pesquisas, dados, etc. A gente pode pensar em 3 grandes figurações. A primeira é a de um tabuleiro de xadrez, pensando a política apenas como política e, portanto, como jogo entre partidos, com as regras constitucionais, com os interesses, as ideologias e a lógica própria do poder institucional. Nessa lógica, é claro que a tendência clamorosa é uma dicotomia PMDB-PSDB com 2 candidatos claros, Marconi Perillo e Iris Rezende. Existe uma outra lógica que, em não havendo crise, em não havendo grandes turbações, aparece menos. É a lógica que eu digo que não é a do jogo de xadrez, mas é a da cafeteria. As pessoas começam a no cafezinho, no elevador do prédio, em casa, a dizer que estão insatisfeitas com os políticos, a não gostarem mais de um determinado parlamentar, a criticarem uma liderança. Algo parecido com o que aconteceu com Marconi Perillo no auge da Operação Monte Carlo, quando a popularidade foi à lona, mas agora as pesquisas já detectam que subiu. Num quadro de crise, portanto, em que a sociedade civil começa a impor desgaste a alguma liderança, essa tendência Iris versus Marconi em 2014 pode ser desfeita. Existe um terceiro quadro crítico, que é o quadro de crise econômica no país. O país cresceu esse ano apenas 1%, a gente não sabe o que vai acontecer em 2013 e não sabe o que vai acontecer em 2014. Se a Copa do Mundo não é o sucesso que se espera, se a economia não prospera em 2013, aí a gente não fala nem em termos de debates informais nas redes sociais, na opinião pública, cafeteria, e não fala mais em termos de um jogo de xadrez entre elites políticas consolidadas, no caso de Goiás, PMDB, PSDB. Aí a gente diz que acontece a política do chamado fogo no pneu. O povo vai para a rua, tensiona, desestabiliza autoridades políticas. Parece absurdo, mas no meio da União Europeia, em um país bem consolidado, 7 anos atrás, um partido minúsculo de extrema esquerda, chamado Syriza, teve 2% dos votos. Hoje já tem 19%. Qual que é o grande fator explicativo disso? Revolta em função de uma crise econômica. Então vamos pensar em 3 planos. Tendência preponderante, binômio Iris Rezende pelo PMDB com o apoio do PT e de boa parte da base governista, Marconi Perillo com o PSDB como franco favorito para se tornar governador. Se há alguma crise no plano político, ética, moralidade, escândalos, etc., redes sociais, juventude na rua, pode exigir novas lideranças, mas no mesmo arranjo político-partidário. Se a crise econômica se acirra e organizações, etc., vão para as ruas,
aí fica impossível para qualquer cientista político prever qualquer coisa. Eu diria que está nesses 3 níveis, claro que com probabilidades maiores do primeiro para o último nível, o arranjo daqui para 2014. Alberto, na avaliação do professor, não tem espaço para aquela chamada... Terceira via. Terceira via. Não tem espaço para Friboi, não tem espaço para Vanderlan, não tem espaço para essa galera. Só se houver um novo desgaste do Marconi Perillo, só se houver um novo desarranjo político dentro do PMDB. Por muito tempo, eu passei o ano de 2012, cheguei aqui em Goiás no começo de 2011, dizendo a todo momento que existe uma taxa de câmbio entre poder econômico e poder político e que, sabendo, portanto, descontar essa taxa de câmbio, Júnior Friboi era um nome de grande potência. Conhecendo um pouco mais a política de Goiás, e vocês vão todos me dar aula aqui, isso é um balão de ensaio, gente. Isso é uma aposta que aparece para poder aumentar o preço de uma candidatura, para pressionar alguém, para dificultar o financiamento de alguém. Mas o próprio nome, que importa, não conta com carisma, não conta com a base partidária, conta com problemas. Você vai para um debate, alguém fala, e a denúncia de trabalho escravo lá na sua empresa, é assim que o servidor público vai ser trabalhado? E a salmonela lá que os russos não estão comprando, é assim que você vai trabalhar com importação e exportação? É um nome, portanto, difícil de se sustentar e que aparece, na minha opinião, portanto, posso estar enganado, muito mais como algo para aumentar poder de barganha do que como um nome que, de fato, vai se contrapor ao marconismo e se colocar como nome da oposição. Professor, ou a oposição apresenta um petista, caso o Íris não se cacife ou não queira, e aí pode ser o Gomide, que tem 87%, é irmão da principal liderança interna no partido, ou, de fato, se mantém PMDB com Íris. Eu acho que essa é a grande tendência. Agora, terceira via com Júnior Friboi, diferentemente de muito que eu já disse, inclusive na imprensa aqui do Estado, eu acho muito pouco provável. Professor, muito pouco provável tem mais um problema aí, que o que se ensaia como terceira via acaba repetindo alguns erros das vias apontadas como tradicionais. Vanderlan Cardoso saiu com 502 mil votos da eleição de 2010. Tem gente que fala até hoje que esses votos são dele. E era justamente desse ponto que o senhor está falando, do cafezinho, da insatisfação com um modelo e outro. E parece que eles não enxergam até hoje. O Vanderlan está convencido de que ele tem 500 mil votos hoje em Goiás. Até hoje tem 500 mil votos. Está difícil. Candidato a Senado aí. Se os votos é dele, candidato a Senado. Exatamente. É o melhor teste que existe. Exatamente. O que eu verifico nesse cenário, assim, particularmente, professores e telespectador, é de que Íris e Marconi vão brigar. Essa briga vai cheirar mal. Vai cheirar mal. Aí surge aquele desgaste do cafezinho. Aí sim, é possível. Aí surge, sim, esse meio, essa possibilidade do meio aqui de entrar, como, por exemplo, a candidatura para a prefeitura aqui em Goiânia, a última agora. Foi um balde de ensaio. Claro. Nós tínhamos um candidato aqui, vamos supor, um candidato de, como é que chama aí? Terceira via, né? O Simison, que era um candidato que não tinha... Ele tinha umas ligações aqui e ali, mas ele tentou prismar por essa via. E foi o único candidato que saiu de 1,5 para 12. Foi longe. Cresceu 10 vezes mais numa eleição de 2 meses, 3 meses de rua. E uma pessoa que não tinha musculatura política. Mas ele também tem uma explicação sociodemográfica que é a maneira como Goiânia, especificamente, é uma cidade mais evangélica do que a média das outras cidades do Brasil, né? Então, para além da política, tem uma explicação sociológica e demográfica. Okay. Mas você tem razão, ele cresceu mais do que se esperava. Muito mais. Não, e tem outro mérito também, que foi trabalhar uma campanha, foi a única campanha que você trabalhou com planejamento real, sabendo que... Foi uma campanha bem feita. Foi bem feita, profissional. Foi uma boa campanha. Nas poucas campanhas profissionais. Então, você vê, o Íris ataca. Você acha que o Íris vai perder a oportunidade de falar de Demóstenes e Marconi? Da amizade de Demóstenes e Marconi? Vai perder os requisitos, apesar de que a CPI do Cachoeira não deu em nada, em 2 folhinhas de papel? Você acha que eles vão perder a oportunidade de mostrar isso em cena? O povo não quer saber disso. Mas isso... Mas não quer saber disso. Pois é. Aí, tá Giovanni, o povo não quer saber disso. Deixa eu te falar. Quanto a Marconi Perillo, o povo não quer saber disso. Vamos aguardar. Isso poderia colar. Ninguém queria saber de panelinha. E, rapaz, isso não colou. A panelinha que manteve Marconi no poder. Alberto, isso não colou em Paulo Garcia em relação à paralisação do Mutirama. Sabe, gente, eu acho assim, tem questões que são extremamente práticas. Se fosse para colar, com licença, só um instantinho. O Ministério Público bateu pesado no Paulo, e foi em junho, julho, não foi? Foi bem assim no início da campanha, e trouxe a discussão dos 343 milhões, né, que foi tudo concentrado, foi herança
do governo do Íris ainda e assim por diante, não deu em nada. Nós precisamos entender o que é que o povo quer discutir, o que é que realmente tange o povo na hora que ele vai ali inserir o voto dele. O que o povo quer discutir? Por exemplo, você acha que uma pessoa decide o voto porque não gastou 350 milhões? Só um instantinho, por favor. Não é isso não, são as relações. Só um instantinho, por favor. São as relações. Nós tivemos aqui uma análise super interessante e que eu acho que a gente precisava aprofundar um pouco mais nela, antes de achar que somente o nome de Íris Rezende e o nome de Marconi Perillo, por si só, independente de qualquer circunstância ou cenário, já é elemento único que vai ser discutido se eu gosto do Íris, se eu gosto do Marconi. E não é. Existe uma coisa chamada cenário. Existe uma coisa chamada qual é o contexto em que as discussões acontecerão. Um dos contextos principais que o Frank passou aqui, meio que de leve, eu até ouvi o Marcelo, porque ele traz, o Frank traz dentro de uma análise mais acadêmica. Sim. Eu queria ouvir de você a parte mais prática. Qual é a importância do desenvolvimento, do desempenho da política nacional para a eleição aqui em Goiás, tendo em vista um segundo elemento aí, quer dizer, política e a discussão regional aqui em Goiás. A questão da coalizão PMDB-PT nacional. O desenvolvimento da economia. Para a eleição regional, eleição aqui em Goiás? Exatamente. Zero, praticamente zero. Na sua concepção? Na minha concepção, sim. Por quê? Porque a eleição é localizada, não tem como. As pessoas vão estar discutindo, o que vai estar em discussão é o governo de Goiás e o que está sendo feito aqui em Goiás. Posso dar um ponto? Pode. E aí eu jogo e encerro aqui essa minha participação. Isso aí, mas eu também queria ver o Frank, o Marcelo e o Alberto. É o seguinte, não que o Fábio não faça, mas o Fábio está aqui só para mediar, né, gente? É o âncora. Ele é o polêmico. É o polêmico, né? Ele só faz as cutucadas, presidente comigo. Pois é, cadê? Calma, vamos falar no final. Vamos lá. A questão é a seguinte. Nós precisamos entender que Dilma é petista. Dilma tem um plano de poder também. E vai depender para ela se impor e o PT se impor de qual é o poder dela pessoal para se estabelecer como presidente. Aí vem a questão da participação que ela vai ter nesse embate. A participação nesse embate que ela vai ter, o pessoal mudou a televisão de lugar, não sei porquê. Então, qual a discussão que ela vai ter, o poder que ela vai ter? Só para colocar ela mais próximo da câmera, para você olhar muito. Então, o que acontece? Se a economia está forte, ela entra forte, ela está com o PSB tranquilo, guardado, ela está com o PSD tranquilo, guardado, ela está com o PMDB tranquilo e ela pode se impor mais quando for discutido a participação dos estados. Praticamente, o governo do PT praticamente teve que entregar várias prefeituras em nome desse governo de coalizão. Basicamente teve que entregar vários governos estaduais. Vocês estão lembrados disso ou não? Quando foi estabelecer Dilma, que era o poste, chamado por muitas pessoas como poste, mas agora, se ela consegue fazer uma alavancar da nossa economia, restabelecer emprego, fazer esse PAC que segurou acho que 5 bilhões, não é isso? 52 bilhões que não conseguiu gastar ainda do PAC, foi orçado, está separado, mas nem empenhado conseguiu. Se ela conseguir injetar na economia brasileira esse dinheiro agora, ela chega com uma musculatura que vai fazer com que o pessoal do PT, aí onde entra a questão do regionalismo, na minha concepção, se eu estiver errado, eu quero ser rechaçado pela mesa. Aonde entra a força do PT falar assim, olha, Dilma, nós gostaríamos que na discussão com o PMDB nacional, que fosse resguardada uma oportunidade para nós em Goiás. Se não for Íris, eu quero que se imponha que seja o PT. Então eu acho sim que o cenário da economia nacional, lá na hora do vamos ver, vem ordens de cima para baixo que podem fortalecer uma possível candidatura petista. Mas aí vamos só para não perder o ponto aqui. Vou voltar aqui ao que o professor falou do tabuleiro. Nesse caso aí, outra justificativa para achar que a influência é zero é que até agora o PT tratou Goiás apenas no tabuleiro. Só no jogo político. É porque é 3% só, né? Sim. Essa eleição... Só do eleitorado nacional. Não, pois é, vai mais além do que isso. Essa eleição municipal, o PT elegeu como prioridade o quê? São Paulo, beleza, fez o prefeito, a maior vitória do PT nos últimos anos. Elegeu Belo Horizonte. Poste, né? Elegeu Belo Horizonte, fracassou. Elegeu
Recife fracassou. Salvador fracassou. Salvador foi um desastre. Aqui em Goiânia, que foi a única prefeitura onde o PT, única capital que reelegeu o PT no primeiro turno, o Paulo ficou anunciando a campanha inteira que a Dilma vinha para fazer um comício, fazer não sei o que, uma visita. Nós estamos esperando até agora a visita da Dilma para falar assim, ó, eu tô com o Paulo e não abro aqui em Goiânia. Então, Goiânia e Goiás, infelizmente, representam muito pouco na política nacional e para o PT, ano após ano, o que o PT tem demonstrado é que não representa absolutamente nada para o PT. O que representa, só um minutinho, professor, só para colocar o que o Giovanni disse há poucos instantes, que com relação a esse crescimento, essa possibilidade de 2014 da Dilma, o PT tem tratado também isso com muita preocupação. O PT está preocupado com o crescimento do país nesse ano de 2012, que foi considerado pífio e por isso está inclusive revendo a posição da Dilma como candidata em 2014. Essa é uma discussão interna do partido que ele está levando para frente. O que seria um erro, o que seria um erro absurdo, porque o PT não cresceu mais porque o Lula não fez os investimentos necessários nas reformas necessárias. Eu acho que seria muito pior se nós estivéssemos com o Lula hoje no governo. Deixa eu dar um Dilma eu acho que nós vamos chorar a saída da Dilma. Olha, deixa eu passar uma informação. Mas aí é a questão política que eles estão olhando, né? Deixa eu passar uma informação aqui. Eu sempre, no final de ano, eu dou uma sentada, a gente está aqui analisado, e passei no final de ano fazendo uma atualização das minhas informações num portal Transparência. Portal Transparência, inclusive, que é sustentado com informação da Controladoria Geral da União, da CGU. Né? Infelizmente, nós temos lá só o governo federal prestando conta, o governo do Rio de Janeiro e do governo do Distrito Federal. Os outros governos, ninguém presta conta nesse país. Né? Ninguém é transparente nesse país. Então, está lá, CGU. Eu faço levantamento do CGU, estava olhando. E eu assustei com uma informação. Quero falar primeiro sobre essa informação, sobre o comportamento do governo federal em relação à arrecadação. O governo arrecadou esse ano muito mais do que arrecadou no ano passado. Quase 18% a mais de arrecadação. Nós estamos falando em trilhões. 1,5... Não, isso aí é arrecadação direta. Não, isso é arrecadação de impostos diretos. Mais de 1,5 trilhões. Muito mais. Chega a mais de 2,3 trilhões. Tem as taxas, né? Tem as taxas, tem muita coisa. Chega a mais de 2,3 trilhões. No ano passado foi 1,8. Agora foi 2,3 trilhões. A arrecadação foi melhor do que do ano passado. Certo? Agora, para Goiás, quando você vê o que o governo tinha que passar de custeio direto para o estado de Goiás, caiu 46%. Do governo do Alcides para o governo do Marconi, a curva é decrescente, ela vai caindo, vai caindo. O governo do estado recebeu quase 50%, só tinha direito de receber de custeio direto do governo federal. E aí é interessante saber por que isso. Aí o que o professor falou, é o tabuleiro político. Eu não vou lá interferir na política, não vou pedir voto, mas vou secar recursos para Goiás. Aí eu fico me perguntando, e gostaria de sentar aqui na próxima vez com alguém do PT, a nível federal, deputado federal, seja quem for, e vou perguntar, cadê os recursos federais para Goiás? Porque isso é uma atitude antirrepublicana com o estado de Goiás. Quem vai pagar esse pato é o povo goiano. Mas o governador, é o povo goiano. O próprio governador, em não quase vindo todas dinheiro as do governo federal para Goiás. A verdade é essa. O governador, em quase todas as solenidades, Alberto, ele elogia muito a conduta da presidenta Dilma, ele elogia muito o repasse de verbas, está anunciando aí que 2013 Goiás vai receber muito dinheiro do governo federal e vai investir esse dinheiro nas obras. Então, é tabuleiro político. Me parece que existe tabuleiro um ponto político, aí, que é simplesmente o seguinte, isso. Antes de ser cientista político, eu trabalhei e dei aula por algum tempo com direito financeiro e direito tributário. E eu gosto muito de juntar essas duas, digamos, áreas para poder interpretar algumas questões que acontecem na cena política contemporânea. E pensando, portanto, em opções políticas assim medidas como dispêndios orçamentários de diferentes governos, não há dúvida que é possível se identificar alguma retaliação contra unidades federativas que não compõem a base do governo federal. Mas o problema me parece mais profundo ainda e mais preocupante. Por exemplo, hoje o regime de custeio da dívida pública brasileira é escandaloso sob os critérios, isso foi tema da minha dissertação de mestrado, do Fundo Monetário Internacional, não é critério da esquerda, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento dos Estados, a OCDE, sobre os critérios do Banco Mundial. Por quê? Porque o nosso país hoje dedica mais de 45% do seu orçamento
para o pagamento dos juros de uma dívida cujos credores são grandes instituições financeiras transnacionais. E de quem que o governo arrecada tributos hoje? Eu tenho os dados. Quem está entre os 10% mais ricos do Brasil hoje paga algo como 9%, 12%, 11% de tributos. Quem, portanto, está entre os 10% mais ricos do Brasil tem hoje um regime tributário próprio, segundo os critérios da OCDE, do FMI, do Banco Mundial, de um paraíso fiscal. O Brasil é, portanto, para os mais ricos, quase uma Bahamas e tributa muito pouco. Para os mais pobres, é um garrote. Mais de 40%, chegando a 50% de carga tributária. O que é o Estado brasileiro? O que foi na gestão tucana de Fernando Henrique Cardoso? O que é na gestão petista de Lula e Dilma? É uma máquina de supertributação do trabalho e de envio desse dinheiro para rentistas fora do Brasil. Com esse processo, você corta investimentos no estado de Goiás, corta investimentos num professor como eu, basta dizer que eu ganho R$4.000. Com anos e anos e anos de estudo, formação em Direito, formação em Ciência Política, 3 idiomas, etc. Rodei o mundo dando palestra, pesquisando, para ganhar R$4.000. Agora, pergunta, quanto é que o governo dedica para grandes credores da dívida pública? Então, quando a gente pensa em opções políticas no que se refere a questões financeiras e tributárias, aí fica muito claro que no Brasil contemporâneo, independentemente do partido, o nosso Estado virou uma máquina de supertributar trabalho e de privilegiar poucos cientistas. Só colocar é um problema gravíssimo que tem que ser resolvido. Para acrescentar, enriquecer até a sua tese, seu mestrado, tá? É simples. Informação muito simples. E só para atualizar, não é 48 não, já é 56, tá? Fechou, olhei ontem, é 56%. Porque tem umas rubricas lá que é colocado em ministérios, que é para pagamento de juros também em ministérios. Se somar tudo, dá 56% de 1,9 trilhões do orçamento. Gastou-se quase mais de 1 trilhão pagando dívida dentro do país. Agora eu vou enriquecer a ilustração do senhor. Hoje, cheguei e falei para um senador petista, perguntei isso para ele. Vocês brigaram demais, fora FMI, fora FMI, fora FMI do país, pegaram os bancos lá de fora, quebraram o sistema financeiro brasileiro, os bancos brasileiros, enfiaram as goela abaixo aqui, diga-se de HBSD e Santander, e fizeram a dívida externa ficar uma dívida interna. Para pagar 2%, 3% ao mês dessa dívida. Você perde duas vezes quando é interna, no câmbio e nos juros. Aí você paga 2%, 3% ao mês. Sabe quanto que é o juro hoje lá fora? 1, 2, 3% ao ano. Quando não é negativo. Quando é ao ano. Estão dando dinheiro lá fora, lá. Quer dizer, é muito melhor voltar para a dívida externa do que ficar pagando dívida interna. Não é hora de bancar a PT. Ah, nós somos Brasil, para ficar pagando 3% ao mês, 4% de dívida interna. Então, é um raciocínio muito simples. Eu lá em casa sei fazer isso, uma criança sabe fazer, ué. Vou pagar 2% lá fora ao ano, do que pagar 2% ao mês aqui dentro. Então o sistema é assim. E ninguém muda. Fernando Henrique não mudou, Lula não mudou, Dilma não mostra sinais de mudança. Vai continuar sendo dessa forma, pagando tributo para sustentar dívida e sistema financeiro em comparação ao sistema financeiro do país. Você sabe que tem uma teoria... O orçamento, só para terminar, o orçamento da educação do ano 2012 foi 65 bilhões. Contra um pagamento de juros de 1,1 trilhões. Se tirar 10% e colocar 10%, isso é 100 bilhões. 100 bilhões distribuído 30 milhões para educação, 30 milhões para saúde, 30 milhões para segurança, é o dobro, é 50% mais do orçamento que essas pastas tinham. Ia melhorar muita coisa nesse país. Mas a galera não muda nem o sorriso, nem a cara para falar que não deixa acontecer isso no país. Você sabe que tem uma teoria que foi desenvolvida pelos Estados Unidos da América e posteriormente foi recebida no âmbito da Organização das Nações Unidas, que diz que um povo não pode ser prejudicado em quaisquer dos seus direitos constitucionais por conta de uma dívida que foi assumida por seus governantes. Vários estados nacionais já deixaram de pagar, repensaram, rediscutiram o regime da sua dívida pública, sempre tendo como resultado, não a hecatombe que se diz, mas crescimento econômico e sustentabilidade na sua economia com base nessa teoria. Eu nunca vi sendo discutida nas nossas instâncias político-partidárias. Mais do que isso, eu nunca vi o ato das disposições constitucionais transitórias brasileiro, que é uma norma importantíssima e mais importante normativamente do que qualquer lei complementar, ser cumprido no que se refere ao dever, não é uma prerrogativa, uma caridade, uma bondade,
mas ao dever do poder público de auditar a sua dívida pública. O governo não só não faz, e nesse sentido petistas e tucanos são iguais, como, na verdade, nega até mesmo a uma comissão parlamentar de inquérito que constitucionalmente tem a prerrogativa de obter quaisquer informações junto ao Estado. O governo nega até mesmo a uma CPI constituída para esses fins, informações sobre o que paga de juro nominal, de juro real, sobre quais são os valores, portanto, que saem do seu bolso telespectador para custear rentistas que, com uma boa auditoria contábil, nós vamos saber, já estão pagos há dezenas e dezenas de anos e estão literalmente roubando o nosso dinheiro. Só para encerrar aqui, sabe o sentimento que eu tive olhando esses números essa semana? Me deu uma saudade de Itamar Franco, que fez uma moratória em Minas Gerais, meu amigo. Ele postante no Palácio da Liberdade. Não estão mandando recurso para mim? Tá aí moratória. Não pago também a dívida que tem que pagar para vocês. Pronto. Me deu uma saudade de Itamar. Governador Marconi Perillo. Só está recebendo menos de 50% que deveria do governo federal. Uma moratória pega muito bem para o senhor no Brasil hoje. Isso é que a gente diz, né? Ele, em discursos, em solenidades, ele diz o contrário. Agradece muito a relação republicana que tem recebido da presidente Dilma. A gente vai para o intervalo, Marcelo. Daqui a pouco eu abro o próximo bloco com você falando. Agora são 23 horas em ponto. Um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Politeia. Estamos de volta com o Politeia, a discussão política de todo domingo à noite, aqui na Fonte TV, canal 5, em Goiânia e região metropolitana. Em Anápolis, no canal 9, pela NET. No canal 4, também pela NET, aqui em Goiânia e região metropolitana. Na cidade de Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal, você nos acompanha em sinal aberto no canal 16. Esse programa é transmitido também em cadeia com a Rádio Aliança Notícias 1090 AM. O programa Politeia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Rede Fonte de Comunicação. Com a saída de alguns deputados da Assembleia Legislativa, porque vão tomar posse como prefeitos nas suas cidades no próximo dia 1º, na quarta-feira, dia 2, o novo presidente da Assembleia, o deputado estadual Fábio Souza, vai dar posse a 6 novos deputados estaduais. Saem da casa Jardel Seba e entra, ele que foi eleito prefeito de Catalão, entra em seu lugar o Júlio da Retífica. Na cidade de Catalão, Jardel Seba assume a prefeitura. Na cidade de Trindade, Jânio Darro, prefeito eleito, ele deixa o cargo na Assembleia Legislativa ou a cadeira na Assembleia Legislativa e assume em seu lugar Nédio Leite, os dois do PSDB, tanto o Júlio da Retífica quanto o Nédio Leite. Na cidade de Senador Canedo, Misael Oliveira vai assumir a prefeitura e em seu lugar, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, entra o Cimeison Silveira. Na cidade de Wildo do Candango, em Águas Lindas, assume Marlúcio Pereira, vai para a Assembleia Legislativa. Na cidade de Lusiânia, o Cristóvão Tormin assume a prefeitura e Thales Barreto é efetivado como deputado estadual. Vira titular. Ele já era deputado, já vinha exercendo o mandato, mas agora vira titular. E na cidade de Caldas Novas, Evandro Magal, do PP, assume a posição de prefeito e em seu lugar na Assembleia entra o Ney Nogueira, que era muito ligado e um dos mais próximos auxiliares do ex-governador Alcides Rodrigues. Nesse quadro aqui muda muito pouco na Assembleia Legislativa, porque 5 são da base e apenas o Ney Nogueira deve tomar uma posição, né, Marcelo? Muda muito pouco o quadro na Assembleia Legislativa. Ele quer falar antes do outro assunto. Trocando 6 por meia dúzia. 5 por 1, né? Não, 6 por meia dúzia. Ney Nogueira também não está tão apaixonado assim mais, não. Ele perdeu a eleição em Santa Helena, né? E o objeto do amor está mais distante. Já está distante. Alcides Rodrigues já não é a mesma também, coisa. Né? Exato. O poder acabou também, então é o tabuleiro que a gente falava no final do bloco. Marconi tem que elogiar mesmo pela escolha que ele fez. A escolha dele é não bater no governo federal, não criar confusão, senão ele perde os outros 50%. Ele está tentando manter os 50% que estão restando. Agora, essa questão, esse tratamento que o governo federal está dando é muito esquisito. O Fernando Haddad já ganhou um tratamento diferenciado nessa questão da dívida antes de assumir. Isso está gerando um pandemônio aí, todo mundo quer. Não, todo mundo quer, todo mundo quer pagar menos para
para o governo federal. Por que vai fazer para São Paulo e não vai fazer para o resto do país? Porque o Lula vai ser candidato ao governo de São Paulo. Aí dentro das medidas econômicas anunciadas recentemente, tem uma que me deixou boquiaberto, que é a proposta do Guido Mantega de unificar o ICMS em 4%. Isso sem conversar com secretário nenhum, sem ter iniciado isso, acenando com uma compensação que o governo federal vai fazer para os estados, não sei quando. É mais uma briga que está arrumando aí, não sei para quê. Isso é simplesmente fazer, como é o negócio do Pires lá? Pires na mão? Não, fazer grado com pires na mão dos outros, né? Exatamente. Igual a redução alheio, do IPI né? de carro, né? Cai na cabeça dos prefeitos. Exatamente. Não cai lá no cofre do governo federal. É interessante a redução, o governo federal mantém a redução do PIS, do carro novo, que governo federal fantástico. Cai na cabeça da distribuição dos prefeitos. Não sai do bolso um centavo do bolso do governo federal. Aliás, a ideia de pensar que política fiscal, em termos de benefício fiscal para atrair investimento, é uma boa política pública, é algo que também precisa ser repensado. Né? Claro. O que acontece é que, hoje no Brasil, segundo dados do IBGE, mais de 80% dos municípios praticam algum tipo de atividade conhecida como guerra fiscal. E os estudos todos, da OCDE, do próprio IPEA, da CEPAL, dão conta de que guerra fiscal é o que a gente chama de corrida ao fundo do poço. Um estado reduz a carga tributária, atrai investimento. Outro reduz mais um pouco, atrai investimento. Outro reduz mais um pouco, atrai investimento. No final, o investidor só vai onde houver uma carga tributária tendente a zero, e os paraísos fiscais já são carga tributária tendente a zero, e adeus regulação econômica. Portanto, seguridade social, aposentadoria, saúde pública, tudo isso esvanece em regimes de concorrência tributária exacerbada. O problema é qual? Quando você traz uma fábrica para uma cidade, no prazo de 4 anos das eleições, o eleitor vê a fábrica e vota em você. Daqui a 16 anos, a cidade está abandonada, a fábrica trouxe problemas, aqueles investimentos já não são mais tão interessantes e a perda de receita decorrente dos benefícios fiscais já começa a gerar impacto. Só que daqui a 16 anos, o político está em outro lugar, pensando em fazer em outra coisa e disputando outra eleição. Isso prova que o calendário eleitoral, 4 em 4 anos, nem sempre tem a mesma lógica dos interesses e dos direitos dos cidadãos. É a velha controvérsia. Eu duplico uma avenida para mostrar nas eleições ou eu faço um metrô para deixar a cidade toda esburacada, endividada, com problemas nas próximas eleições e para ter resultado daqui a 12 anos? Lamentavelmente, a tendência do político é não ter essa visão de longo prazo e pensar em faturar as eleições de agora. Guerra fiscal é basicamente isso. E destrói estados, países e direitos. Só tem dois problemas, tem duas questões. No caso de Goiás, do jeito que são organizados, não há perda de arrecadação. Quando se preserva parte da arrecadação, o Estado ganha. Não é o 100% da arrecadação, mas continua ganhando. Segundo, onde se desenvolveu no mundo e onde se desenvolveu no Brasil, se desenvolveu à base de incentivo fiscal. Então, São Paulo, que é a maior potência, não pode criar rotar, falar não tem que ter para ninguém, sendo que o Estado de São Paulo cresceu, principalmente as montadoras, em cima de incentivo fiscal. Foi o que mais teve, né? Dado aqui muito tempo para vocês dois, tá bom? Incentivo fiscal funciona onde tem projeto de desenvolvimento regional. Correto. Se não tiver projeto de desenvolvimento regional, incentivo fiscal vira guerra fiscal. Tá bom? Qual que é o projeto? Aí que está a história. Qual que é o projeto de desenvolvimento regional no país? Zero. Zero. Em 64, Funaro participou do movimento na França de desenvolvimento regional. Trouxe para o Brasil, os militares implantaram durante um certo tempo. Perdeu-se no Fernando Collor para cá toda a parte de desenvolvimento regional nesse país. A China é o que é, está se tornando o que é, porque tem a prática de desenvolvimento regional, dividida em 3 faixas de desenvolvimento regional na China. Pouca gente fala disso. Acho que é só o produto chinês que vale. Então, a questão da guerra fiscal, ela funciona, o incentivo fiscal funciona, tem cabeça de desenvolvimento. Goiás é bom em quê? Fabricar automóvel? Não é. Tinha que ter incentivo em quê? Na agroindústria. A agroindústria funciona muito bem. Somos bons nisso, somos craque nisso, somos fantásticos em agroindústria, vamos ter incentivo fiscal para esse setor. Esse setor não tem. Mas tem para trazer, igual o professor falou, traz uma fábrica, vai trazer problema. Certo? Não tem no Brasil um pensamento de foco. É incrível, cara. Você tira o minério lá do fundo do Pará, anda com esse minério 3.000, 4.000 quilômetros numa caçamba de um trem, para chegar numa cidade que tem incentivo fiscal para produzir o carro para distribuir no país. Por que essa fábrica não está do lado da produção de minério?
O carro ia andar, não vai andar a matéria-prima que encarece o preço final do produto. Gente, é uma ilógica desse país, falta de alguém pensar esse país como alguma coisa séria, com desenvolvimento regional. Santa Catarina é bom em quê? Vamos fortalecer Santa Catarina. O Pará é bom em quê? Vamos fortalecer o Pará naquilo que ele é bom. Porque é o país que ganha. O Nordeste é bom em quê? Vamos fortalecer essa região nesse aspecto. Mas aí, desenvolvimento regional. Mas aí entra na questão da guerra fiscal, ou da briga. Porque, por exemplo, por que São Paulo não deixa... que haja essas questões, porque ele já recebeu e continua recebendo todos os incentivos que o governo federal pode conceder e não quer para os outros, quer só para ele. Então, infelizmente... São Paulo não precisa, está com a indústria consolidada, mas hoje ele é que briga para que os outros não tenham. Mas é justamente por isso, ele não quer perder o que já Exatamente. tem. Será que é isso mesmo? Claro que é. Será que é nos outros estados que não quer perder? Vamos ser sinceros, lá é 7% de CMS. Lá é 7% de CMS, lá dentro que é 17%. Não, mas não é... Olha um pouquinho, para sair fora é 7%. Vamos igual a 7%, todo mundo quer. Ninguém quer baixar para 7%, não. Alberto, não é só questão de alíquota, não. Não é bem assim, não. Não é só questão de alíquota, não. As usinas de álcool que vieram para Goiás nos últimos anos vêm se deslocando de Minas e de São Paulo, principalmente de São Paulo. Você sabe por quê? Legislação ambiental mais forte, coisa que não tem aqui. Lá em São Paulo tem. Não estou falando que está certo, não, mas estão vindo basicamente por isso. Porque tem mais facilidade aqui. Além dos incentivos, tem maior facilidade. Ainda bem, Marcelo, que acordaram rápido, né? Porque senão tinha mais município quebrado. Monocultura quebra a cidade. Quebra a cidade. Monicultura quebra a cidade. E o Estado vai ter terra para muito mais do que cana. Olha só, voltando agora para o campo da política, a gente está falando muito de economia. Na quarta-feira também, 35 novos deputados federais vão tomar posse em função de prefeitos que foram eleitos. Entre eles está o José Genuíno, que também vai tomar posse e foi condenado a 6 anos e 11 meses de prisão. Foi condenado no processo do Mensalão a 6 anos e 11 meses por corrupção ativa e formação de quadrilha. O que isso representa, Giovanni? Você que é advogado, é o nosso entendedor do meio jurídico. O que isso significa? Toma posse? Vai tomar posse, vai ser empossado na próxima quarta-feira, dia 2. Eu entendo que isso apesar que eu quero primeiro dizer que eu sou um fã incondicional do José Genuíno. Acho. Não. Como eu não vou dizer isso? É sua opinião. O Leré pode falar que é amigo do Cachoeira. Eu não posso falar que eu tenho uma reverência, um respeito muito grande. Particularmente, eu tô rindo da forma como você colocou. Pois é amorosa, né? Porém, eu acho que ele poder tomar posse após uma condenação dessa é um absurdo dentro do nosso país. É uma total falta de senso, de nexo, e é uma forma como... É um atestado que nós passamos que no Brasil as relações institucionais não são sérias. Uma pessoa condenada... Então, eu gostaria que Genuíno não tivesse sido condenado. Eu gostaria. Mas uma vez que essa foi a regra do jogo, uma vez que os elementos probatórios estabeleceram participação dele num esquema como o Mensalão, e o levou a uma condenação que só não foi preso agora por uma chincana do próprio STF, eu sinceramente fico envergonhado com essa posse. Por quê? Porque nós temos lá uma pessoa condenada criminalmente por diversas ações criminosas que atentaram contra a República e nos representando nas principais decisões desse país. Professor, então é um absurdo. Eu diria, com todo respeito, quase que o contrário do meu colega de bancada. Eu não sou nem um pouco fã do José Genuíno, eu não tenho o menor respeito pelo José Genuíno. Talvez por alguma atuação dele na guerrilha do Araguaia, mas isso já faz tanto tempo que, enfim, digamos que de 20 anos para cá eu não tenho a menor admiração pelo José Genuíno. Acho que a condenação foi uma excelente medida para o nosso país, mas acho o seguinte: o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que não se cumpre uma pena de prisão sem uma razão específica, só por conta de uma condenação, enquanto ainda cabe um recurso. E cabe um embargo de declaração ali ainda. 2. A redação da Constituição da República, que a meu juízo é péssima, dispõe que quem tem competência nesse momento para cassar o mandato é
a Câmara Federal. Não é, portanto, o Supremo Tribunal Federal. Falta, portanto, para o Supremo Tribunal Federal competência normativa para subtrair o mandato do Genuíno. O que eu acho que deve acontecer? Acho que o Genuíno tem que ir lá, tomar posse, e nós devemos exigir do Poder Legislativo que casse tão rapidamente como corretamente cassou o Demóstenes, e foi um processo rápido, não durou nem 2 meses, agora, em menos de 2 meses, que casse o senhor José Genuíno. Eu acho que tem que caçar tanto os petistas como os tucanos envolvidos nesse escândalo de corrupção, devem todos serem responsabilizados juridicamente, como foi o caso do Genuíno no STF, politicamente, como foi o caso do Demóstenes no Senado, e vamos cruzar isso. Pedir condenação para Demóstenes no STF e pedir cassação para Genuíno no Legislativo. Acho que é agora um dever, por isso que é bom que o Genuíno tome posse, para que nós possamos exigir do Poder Legislativo o cumprimento do seu dever, que é de caçar politicamente essa figura condenada. Professor, mas só um detalhe. Nós estamos afinados quanto à questão institucional. Eu disse que a posse de Genuíno, ela leva a um descrédito institucional, que pode ser sanado pela ação popular. Pela ação popular, não. Pela ação do Legislativo. Pela ação do próprio Legislativo. Acho que alguém legislativo que eu acho que não vai acontecer. Alguém do pessoal vai ter coragem de entrar com o mandato. Que eu acho que não vai acontecer. Alguém do pessoal vai aparecer lá para falar. Que não vai acontecer. Que não vai acontecer. Vai ter que aparecer alguém do pessoal. Eu espero que o Valente, o Chico Alencar, algum deputado da oposição de esquerda apareça e apresente essa conta para o PT. O professor colocou bem, primeiro, o Genuíno vai tomar posse porque a ação não está transitada em julgado. Né? Isso aí não há condenação terminada. No Diário Oficial. Não está terminada. Ainda cabe nos Estados Unidos, o chefe lá do serviço secreto deles anunciou que tem um amante. O cara cai. Anunciou que tem um amante, o cara cai. China, em outros países, pois é o seguinte. Qualquer citação de líderes políticos... Isso é seriedade. Isso é seriedade. O primeiro ponto é esse. Para nós aqui, o cara Genuíno vai tomar posse por isso. Segundo, foi esse debate travado entre legislativo e judiciário beirou o ridículo. Para mim está claro. O Supremo tem poder, sim, para determinar a perda de mandato. Pode sentenciar, como já decidiu, vai perder o mandato ao final do processo. Agora, quem tem que cumprir é a Câmara. Perfeito. E a Câmara não tem que discutir se o judiciário está certo ou está errado, se o Genuíno, ou João Paulo, ou Demóstenes, ou quem for, se eles têm ou não culpa no cartório. Isso, a culpa deles já está estampada na sentença. Já fica novamente demonstrado. Agora, assim. quando o presidente da Câmara oferece as instalações da Câmara para os condenados irem para lá, para não serem presos, aí parece que nós chegamos à avacalhação total. Uma avacalhação na época da CPI, quando o Demóstenes Torres estava indo lá assistir, a gente ouvia pelos bastidores assim, a seguinte comentário, né, que aquela cara do Demóstenes olhando para a cara do pessoal era dizendo assim: rapaz, quantas vezes eu tratei esse assunto com você, né? E principalmente determinadas pessoas, determinadas figuras da República, você traiu a nação! O Demóstenes olhava pro cara, você entendeu? Você fez isso e tudo mais. O problema é que naquele cabaré não tem virgem. Não tem santa. O problema não do Demóstenes, problema. O Demóstenes é outro personagem que é semelhante, nesse ponto, semelhante ao Collor. Ele foi cassado não pelo que ele falou, pela própria relação. Foi a mentira. Por falta de no plenário e tudo mais, o impacto tudo. Mas o problema dele é que ele estava desarticulado no Senado. Se ele tivesse junto com o Sarney, com o Renan Calheiros, etc. e tal, não seria Mas cassado. ele comprou a briga com eles, né? Sim, ao contrário. Inclusive colocando o dedo em riste. Em política o cara pode tudo, menos estar sozinho e menos estar do lado errado. Alberto, e o lado errado é o lado que não está com a caneta. Não, eu só queria falar o seguinte, eu tenho uma birra do Giovanni. Não tem nada, você me ama, rapaz. Eu tenho uma birra, mas você tem respeito. Tem respeito pelo profissional, tem respeito pela pessoa, pelo pai. Temos diferenças aqui, mas não gosto de você não, ó, o bico, ó. Isso é o que está acontecendo com o legislativo, com o judiciário brasileiro. Birra, bico. Olha, eu vou dar posse pro cara assim. Certo? Quero ver quem vai ser o macho aqui para tirar o cara daqui. Isso é birra, porque o legislativo não faz o dever de casa nesse país.
Não faz. Não faz o que deveria ser feito, que é a obrigação. Nem assumir esse cara. Aí o judiciário vai legislar, que está acontecendo hoje no país, porque nós estamos tendo um judiciário legislando, literalmente, e esse fica de bico lá. Você sabe qual que é o maior risco que o legislativo corre no país? É da população descobrir que o legislativo é desnecessário. É desnecessário. Porque o executivo, ele estabelece as leis que ele quer, da forma como ele quer. Com medida provisória. Com medida provisória. Vai embora. Determinando através dos seus líderes lá dentro. O judiciário vai organizando o resto. O legislativo não mostra nesse país a que veio. Ele é um adendo. Você que é do legislativo, você tem a vergonha na cara. Porque se você é federal, você é um adendo da presidência da República. Se você é estadual, você é um adendo do governador. E se você é municipal, você é um adendo do prefeito. Enquanto isso não mudar, enquanto isso não transformar, nós não teremos uma verdadeira república aqui no Brasil. Facinho de resolver. Legislativo, faz o seu papel de casa, cumpra-se a lei. Seja baixo, não aceita esse tipo de coisa. Deixa o Marcelo Heleno falar que ele tá doido pra meter o pau também. Chega a tá babando, Marcelo Heleno. Eu acho interessante o seguinte, essa situação do legislativo chega ao absurdo de não haver a percepção de alguns detalhes desse julgamento mensalão que demonstra a falta de critério do próprio judiciário mesmo. Você pega o João Paulo Cunha, desviou 50 mil, pegou 9 anos. O Valdemar Costa Neto pegou 3 milhões, aí pegou 6 anos. Qual a lógica? É porque pegar 50 é mais difícil. É mais difícil pegar 50. Os 3 estavam mais fácil. Mas do jeito que esse pessoal faz, para pegar 50, passa por mais caminhos. 3 milhões vai numa atacada só. Vai em cueca, 3 milhões vai em cueca, 50 mil tem que fazer papel, se dá papel. Bom, gente, estamos chegando já ao final do Politeia, infelizmente, o que é bom dura pouco, né, Alberto? Do Politeia deste domingo, 30 de dezembro, e eu quero agradecer a sua companhia, quero agradecer a sua paciência conosco aqui nesse debate de hoje, de todos os debates que a gente tem promovido ao longo desse ano de 2012. Giovanni, muito obrigado mais uma vez, prazer mais uma vez participar com você aqui do Politeia. Obrigado, meu amigo Fábio, que foi para mim uma grande surpresa, uma grande alegria voltar aqui à bancada do Politeia, comandado por você, viu, Fábio? Você foi para mim uma grande novidade. Eu espero estar ao seu lado aí durante todo o ano 2013, né? E vou deixar a questão do presidente e presidenta, de outra vez você já me boicotou aqui, para o ano que vem. Se você quiser saber a minha opinião, você tem que esperar no que vem. Eu só quero fazer coro aqui com o Ulisses, líder comunitário da Filha União, e parabenizar o nosso deputado Fábio Souza. Fábio, Deus te abençoe. Tem aí um mês à frente do nosso poder legislativo de uma maneira diferenciada, mostrando o homem que você é, a mentalidade que você tem, essa novidade na política goiana que você tem. Vou deixar um abraço também para Sérgio Barbosa de Oliveira, um grande amigo, e um abraço especial para você, meu caro telespectador, que tem nos tolerado nas noites de domingo. Deus te abençoe. Assim como estivemos agora nesse segundo semestre de 2012, estaremos com você durante todo o ano de 2013. Forte abraço. Professor Frank Mata Machado Tavares, muito obrigado também pela presença. Prazer tê-lo aqui. Espero contar com o senhor em outras oportunidades. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição de vocês. É uma grande alegria poder vir aqui tentar compartilhar um pouco e discutir um pouco do conhecimento que a gente tenta gerar lá na Universidade Federal de Goiás e desejar para todos um feliz 2013. Estou sempre à disposição para vir aqui conversar com vocês. Marcelo Heleno, Oi. Comandando o Rádio Verdade amanhã a partir das 8 da manhã na Rádio Aliança Notícias. Não, filho. E sempre aqui. Não, filho, amanhã eu tô de folga. Amanhã você está de folga. Porque no... Véspera de Ano Novo, né? Não, é porque no dia 1º eu vou ter jornada dupla com a posse dos prefeitos a partir das 7 horas da manhã na Aliança Notícias. Isso é edição especial do Rádio Verdade. Mas prazer tê-lo aqui e espero poder também contar com você em outras oportunidades aqui no Politeia. Será sempre um prazer, Fábio, eu que agradeço e desejando a todos um 2013 de muitas realizações. A todos? A todos. Professor Alberto Carlos. Olá, obrigado, doutor Giovanni, pelo 2012, pela companhia. Tá muito bom estar com você aqui, pela amizade que continua compreensão. Compreensão. Professor Francisco Marcos, foi um prazer conhecê-lo, conhecer um pouquinho da tua mente, do teu conhecimento, da experiência, das ideias. Um prazer, espero que a gente possa retornar e ter um pouquinho mais de momentos juntos aí, nesse trabalho de conscientização do povo brasileiro
da importância de ter na sua mão um poder de decisão para mudar esse país. Meu amigo, colega aqui de emissora, Marcelo Heleno, foi um prazer estar a primeira vez na bancada contigo, né? Uma mentalidade brilhante, clara, evidente, dá pra gente perceber que é uma pessoa que vive política, respira e tem cheiro de política perto dele. Fábio, feliz 2013 para você, que bom, como diz o Giovanni, uma grata surpresa, como você está conduzindo o seu trabalho aqui com a gente, tá? E para você, comadre e compadre, 2013 você vai comer uma pamonha com linguiça, moda, bem gostosa, com suquinho bem gelado de cupuaçu, tá bom? Brigadão, compadre, pela companhia em 2012, tá? 2003 tem muita coisa ainda para acontecer, tá? Um abraço gostoso, feliz 2003, tudo de bom para você, tá bom? Ao deputado Fábio Souza, nesse mês como presidente da Assembleia, vai ficar o gostinho de quero mais, com certeza, tá? Pelo caráter, pela pessoa e pela seriedade política que o senhor é, tá bom? Um abração, campeão. Campeã, obrigada por tudo, tá? Um beijo bem gostoso para vocês. E eu quero agradecer a você também, telespectador, ouvinte da Rádio Aliança, por acompanhar o Politeia durante todos esses meses de setembro para cá, que a gente vem comandando o programa todos os domingos. Agradecer a oportunidade que o Bispo Davi Augusto e o Apóstolo César Augusto concedeu para que a gente pudesse realizar esse trabalho aqui na Fonte TV. Agradecer a todos os meus colegas de bancada, Alberto, Giovanni, todos os domingos aqui comigo, Marcelo Heleno, que pela primeira vez esteve aqui, o professor Frank também, e agradecer a você, telespectador, a você, ouvinte, pela paciência. E lembre, sempre aquele recadinho, nesta semana é uma semana especial, nós teremos na terça-feira a virada do ano, amanhã a virada do ano. Então, fique com Deus, porque sem Ele a gente não alcança os nossos objetivos. Agradecendo também ao Gilson, ao Senivaldo e ao Thomas e ao Luiz Alvarenga, a equipe técnica que fez conosco esse programa de 30 de dezembro de 2012. Fique com Deus, porque sem ele a gente não alcança os nossos objetivos.